nosso guia, para que a gente realmente tenha essa conexão com o nosso interior para buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos a partir do que realmente a nossa alma, do que a nossa alma está pedindo, né? Se não tiver alma, se não tiver coração, para mim não vale a pena. Eu sempre tive muitos sonhos e eu acho que os sonhos, eles nos alimentam. Esses dias, olhando um documentário que se chama O Começo da Vida, que eu super recomendo para quem não assistiu. Se tu não assistiu ainda, eu super indico. Eu me emocionei muito mais do que eu imaginava que eu fosse me emocionar. E esse documentário, uma das meninas que foi entrevistada, né, uma pequenininha que cuidava de duas crianças que eram seus irmãos menores ainda, um bebê ainda de colo, perguntaram para ela qual é o teu sonho ou quais são os teus sonhos. E quando ela respondeu, eu não tenho sonhos, isso realmente assim tocou muito forte meu coração, porque eu acho que a questão dos sonhos é o que te motiva a viver, é o que te traz alegria, é o que te leva para frente. Na realidade, junto com o Gerardo, meu filho, né, da minha melhor criação, veio uma necessidade, uma vontade muito grande de rever o que era valor para mim. E eu comecei a questionar muito quais eram os valores da minha vida, né? Porque por muito tempo foi importante para mim ser uma executiva, estar numa empresa muito bacana, né, com um saláriozinho ali entrando direitinho todo mês, contas pagas. As contas pagas ainda continuam até hoje, né? Até comentei no livro que eu acabei de escrever, num e-book, Vocação, Chamado da Alma, um pouquinho dessa minha trajetória. Então, assim, esse despertar, ele realmente começou a pegar mais forte ali a partir de 2011, que foi o ano que eu engravidei e o ano que meu filho nasceu. Então, junto com ele, eu comecei a gerar a minha transição de carreira. Me chamava pro amor, acima de tudo pro amor por mim mesma, pro amor pelas coisas que eu gostaria de vir a realizar, e não que eu não colocasse amor em tudo que eu fizesse. Sim, mesmo com esse algo que eu ainda não conseguia entender direito, que começava a despertar dentro de mim, eu realmente sentia que era algo muito forte e que era algo que estava mexendo comigo de uma forma que eu não poderia mais conseguir continuar naquela vida de executiva padrão. Eu queria mais. Eu ainda não sabia qual era esse mais, mas eu tinha certeza que eu queria esse mais. Deu muito medo. Eu brinco que foram momentos de muitas ites e gastrites, amidalites, chatices. Tinha momentos que nem eu mesma me aguentava, né? Porque era muita insatisfação interna no sentido de que, como eu sempre fui muito comunicativa e sempre tive muita facilidade de me relacionar com as pessoas me buscavam muito, mesmo eu ainda não coach, sim publicitária, para trocar alguma ideia, me perguntar, Ana, o que tu acha que eu faço? Tu acha que eu continuo nessa empresa ou que eu troco de emprego? Tu acha que seria legal para mim fazer aquele curso tal? E eu sempre me sentia muito feliz de poder ajudar as pessoas nesse desenvolvimento, né, de vida, de carreira. E eu era coach sem saber, na realidade, né? E aí aquilo, eu ficava pensando, puxa vida, por que eu consigo ajudar tanta gente, consigo enxergar tão facilmente o que é interessante, o que é importante para essas pessoas e não consigo ajudar a mim mesma? E eu nunca vou me esquecer, numa noite, né, nessas ites, chatices e reclamações, aquela musiquinha do Fantástico que todo mundo sempre cita, né? Puxa, chega a dar um tremor, um nervoso, que no dia seguinte tem que começar tudo de novo. E eu tava comentando sobre isso com meu marido e ele me olhou e disse, tu ainda vai trabalhar ajudando as pessoas exatamente com essa dificuldade que tu tem, que é de elas conseguirem buscar essa carreira, essa vocação, esse chamado dentro delas. E na época eu fiquei furiosa. Eu disse pra ele, como assim? Tu tá louco, só pode estar louco, nunca. Como é que eu vou conseguir trabalhar com isso se eu ainda não consegui nem encontrar o meu verdadeiro caminho?
E aí o tempo foi passando, as situações foram acontecendo na minha vida, porque eu acredito muito que quando a gente se abre, né, para esse novo, mesmo com medo, o universo ele tem condições de começar a colocar na nossa vida situações, né, e pequenos sinais que já vão começando a dar o entendimento do que está por vir. E a questão principal não é chegar na reta final do caminho, não é o fim do caminho, e sim o trajeto. Cada passinho sendo curtido, né? Com medo, mas sendo curtido. Então isso tem muito valor. A passos de formiguinha eu fui buscando todos os meus resultados, né? Toda essa colheita que eu tenho feito diariamente, com muito aprendizado, com muita luta, com muita batalha, mas que não importa hoje mais pra mim se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se tem feriado. Muitas vezes eu até vejo que eu tô com a agenda marcada, clientes no feriado. Opa, aí às vezes o cliente se dá conta antes de mim. Não é feriado, a gente tem hora marcada. Porque eu amo o que eu faço. E eu não me arrependo em um segundo de ter largado tudo, tirado o saltinho, tirado o sapato e ter começado a trilhar uma nova caminhada com humildade, com amor no meu coração e com muita fé. Porque a fé é o que tem condição de nos sustentar, pelo menos pra mim, né, ao longo do caminho. E se que a gente vai ter desafios, é fato. Que a gente vai ter medo, faz parte do pacote. Porque senão a gente fica dentro de uma gaiolinha, fechados naquela condição segura, né? Se a gente quiser o novo, a gente tem que se jogar, a gente tem que se entregar. E vai com medo mesmo. Eu sempre digo isso, todo mundo que me conhece, todo mundo que é cliente sabe, já ouviu falar isso zilhões de vezes, né? Vai com tudo, se joga, porque é só a gente encarando esse medo de frente, esse nosso lado, luz, sombra, que a gente consegue realmente chegar a encarar esse nosso todo, né? Porque a gente não é só luz e a gente não é só sombra. A gente é as duas coisas. A gente tem que entender como é que a gente se relaciona com tudo isso. Livre para ser. Isso para mim é sucesso. É livre para ter liberdade para ir, para vir e para assumir a minha verdade. Aquilo que é uma verdade para mim pode não ser nem perto do que é uma verdade para ti. Mas hoje para mim vai muito além do que uma questão que pode ser remunerada, uma questão que pode ser atingida. Claro, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem contas para pagar, vivemos num mundo real, é o planeta Terra, né? Até para a gente poder desenvolver essa nossa condição do aprendizado, fazer cursos, comprar livros, é necessário, né? Mas vai muito além, tem a ver com a tua essência, com a gente ter realmente condição de se conectar com a nossa verdade, acima de tudo. Porque os outros sempre vão achar algo, mas tu, acima de tudo, tem que saber o que é uma verdade e o que é importante para ti. É o presente que a gente vive, é o momento que a gente vive, porque a gente pode transformar cada momento em um momento incrível e não apenas idealizar e esperar que lá na frente vai poder se deparar com um mundo incrível. O mundo incrível, para mim, ele começa a ser construído primeiramente dentro de nós, no nosso ser interno. E na sequência disso, a gente pode transformar e transmutar a nossa realidade com amor, com fé, com esperança, porque a gente já está acompanhando tantas coisas ruins no nosso dia a dia. E como é que a gente pode transformar isso? A partir do nosso interior, para realmente se fortalecer na nossa fé e acreditar que sim, tem a esperança se houver amor.